Olá amigos! Não se esqueça de ativar as notificações, seguir e gostar para estar informado sobre os vídeos. Veja até ao final do episódio para apoiar o nosso canal. Orun e Ira estavam de mãos dadas no dia da reunião. A Ira disse que sinto muito a sua falta. Orun, há alguma coisa de errado contigo? Estás bem com a minha mãe? Ira, estamos bem. A decisão será tomada quase amanhã. Ele disse, vais sair daqui. Orun disse que não há provas que provem a minha inocência. Ira, não digas isso, acredito que vais sair daqui, disse e tirou da mala um saco de alfazema. Orun sentiu o cheiro. Ira disse, eu traria qualquer coisa para ti se pudesse, mas eles não deixam. A senhora Afif tentava tirar Orun dali. Disse ao seu advogado, encontrará as provas para tirar o meu filho de lá. Entretanto, Orun dizia a Ira que queria um filho. Quando sairmos, começaremos uma nova vida, tu, eu e o nosso filho, disse. A Ira disse que talvez pudéssemos ter uma casa à beira do lago. Nesse momento, o guarda disse que a reunião tinha terminado. Ira e Orun abraçaram-se. A Ira disse que esta será a última vez que sairei daqui sem ti. Disse para não esquecer a sua promessa para que Orun não chore. Ira não aguentou. Quando ele saiu, ela começou a chorar. Orun discutiu com um homem na enfermaria. Orun ficou muito zangado quando o homem falou sobre Ira. Ele disse, nunca mais mencionará o nome da minha família. Ira veio para a mansão. Uma mulher disse a Ira, conheces a ordem da senhora Afif, ela não quer que andes lá fora. Depois, quando Afif Ani ligou, teve de sair. Olhou para as mãos que faziam juntos de madeira. A flor que Orun oferecera de presente tinha desbotado. Sentiu o perfume de Orun. De repente, Orun apareceu atrás dele. Ele disse, ainda não está pronto? Ira não conseguia acreditar. Você não estava lá, mas... disse. Orun tocou no coração e na cabeça de Ira. Estou aqui, disse. Ira disse que foi apenas um pesadelo. Mas depois, de repente, Orun desapareceu. Menina Afif, tem aqui algo para fazer. Ele disse, não podes tocar em nada que a sombra do meu filho toque. Aquela mulher pegou em Ira e tirou-a da sala. Orun conversava com um homem da enfermaria. A minha mulher vinha sempre ver-me, mas morreu sozinha em casa. Às vezes, gostaria de lhe ter dito para não vir, se lhe tivesse dito para não esperar por mim. Disse que a prisão é difícil. Eles atiraram Ira para um armazém. Eles amarraram as mãos. Dona Afif, o meu filho está aí deitado por sua causa. Ele disse, vais andar por aqui assim enquanto ele está deitado lá dentro? Nesse momento, encheram um recipiente com água. É claro que vai sentir sede, por isso deve baixar-se e beber água daquela tigela, disse. O mordomo tinha saído do trabalho. Esta mulher substituiu a governanta. Vai tratar de todo o meu trabalho, disse Afif. Ele disse, não se preocupe, vou substituir o Sr. Sevket. Orun estava deitado, mas não conseguia dormir. O homem a quem batia estava acordado e tinha um espeto na mão. Aproximou-se lentamente de Orun. Afif veio ter com Ira. Viu que não bebeu água. Deu um pontapé na pedra em direção a Ira com o pé. Nesse momento, Butler chegou. O advogado ligou. Disse que o Sr. Orun estava ferido. Ira disse que também viria, também conhecido por Afif não permitiu. Afif veio para Orun. O meu filho perguntou como você está? Orun, estou bem. Não há nada com que se preocupar. Tivemos uma pequena discussão, disse. Nesse momento, Ira entrou. Ele disse, estás bem? Mãe Orun, pode ir para casa. A Ira diz que está aqui, que vai cuidar de mim. Afif ficou muito surpreendido. Perguntou ao mordomo como ele saiu. O mordomo disse, não sei. A Ira disse que está realmente bem? Orun, nunca fui tão bom antes. Quando eu disse que devia repetir isto uma vez por semana, a Ira disse, desde que estejas bem, estou feliz com qualquer coisa.
Orun disse: não pareces bem. Ira levantou-se. Disse que estava bem, mas sentia tonturas. Orun fê-lo sentar. Deu um pouco de água. Orun disse que há algo que não me contou. Ira: eu estava com tanto medo. Não tenho mais ninguém com quem me preocupar se lhe acontecer alguma coisa. Ele disse: não consigo viver sem ti. Orun perdeu o seu irmão e depois ficou abalado com esta situação. Mas ainda assim és forte, disse ele. Orun apoiou Ira nos ombros e disse: eu também tenho um sonho. Ouve. Consegue ouvir o som do vento a soprar no lago? Agora respire o cheiro da floresta à beira do lago. É aqui que precisamos de estar. Não sei se um dia isso se tornará realidade, mas nenhum muro, nenhum cadeado nos poderá impedir de sonhar. Estavam deitados na beira do lago a observar as nuvens. Ira comparou as nuvens aos animais. Orun: acho que quer transformar a casa do lago numa quinta. Ele disse: sabes, quando queres alguma coisa, é só dizer, certo? Não sou o único que quer a Ira, disse. E estavam em cuidar de uma filha juntos. Ira disse que gostaria que isto fosse real. Orun disse: só precisamos de acreditar nisso agora. Nesse momento entrou uma enfermeira. Ele disse para vir comigo para a análise. Butler, o seu homem em Londres, ligou com a notícia. A senhora Nursá instalou-se em sua casa com aquela filha. Ele disse que estava tudo bem. Afif: estava tudo bem. A minha própria filha está longe de mim e o meu filho está no hospital, disse. Orun fez testes. Um homem trouxe um cesto de piquenique. Ira: o que é isto? Portanto, vamos fazer um piquenique e amanhã, quando for tomada a decisão do recurso, vamos fazê-lo à beira do lago, disse. Orun: só me quero concentrar no presente. Estamos juntos esta noite e até de manhã. Estás comigo esta noite, Ira de Miral? Ira assentiu. Estavam a fazer um piquenique juntos. Depois deitaram-se juntos na cama. Eles estavam a conversar. Ira adormeceu nos braços de Orun. Orun e ele estava a acariciar o cabelo dela. O que o homem na prisão tinha dito estava a passar-lhe pela mente. Disse que a prisão é difícil tanto para quem espera como para quem fica e quem sai. Então, Ira acordou. Orun: devo contar-lhe um segredo? Eu não lhe desejo enquanto você está a falar. Sabes, falas o tempo todo, mas quando paras de falar, não me lembro de nada do que disseste, disse. Dizes alguma coisa, aquela curva doce ali distrai-me. Estou totalmente focado. Ele disse: desta vez vou ficar com o teu lindo rosto. Nesse momento o médico entrou na sala. Ele disse: faremos as suas verificações finais e dispensá-lo-emos. A Ira saiu. O advogado de Orun também estava lá naquele momento. Orun disse: qual é a decisão? O advogado disse que, infelizmente, a sua pena de prisão perpétua foi aprovada. Orun disse que isso significa que não há mais nada a fazer. Ira perguntou ao advogado: quando sairá a decisão do recurso? Orun disse: vamos receber notícias dentro de um dia, temos de ir agora. Orun disse para não chorar: serás forte, aconteça o que acontecer. Ira veio para a mansão. Nessa altura, Afif estava à sua espera no jornal. Saia, não tem nada a ver aqui enquanto o meu filho está a apodrecer por dentro. Disse que Orun ficará preso para o resto da vida por sua causa. A Ira ficou muito surpreendida. Afif empurrou e expulsou-o da mansão. O advogado estava a falar com Orun. O Orun descobriu. A notícia foi para a senhora Afif. O senhor Orun disse: a tua mãe tomou todas as providências para que escapasses. Apenas é necessária a tua aprovação. Orun estava a pensar na sua cela após a sua sentença de prisão perpétua. Ira chegou à porta da prisão. Ele estava à espera para conhecer Orun. Orun entrou. Ira abraçou-o. O verdicto não foi como queríamos, mas não se preocupe, é inocente. Ele disse: vais definitivamente sair. Orun: não precisamos de esperar tanto.
Existe uma solução para este problema. Uma solução que nos deixará felizes. Esqueça-me disso para esquecer tudo e viver a sua vida. Ira disse o que quer dizer. Orun, não poderei sair daqui. Ambos sabemos, mas você está livre. Deve viver a sua vida da maneira que quiser. Eu organizei tudo. Ele disse, uma casa em França e tudo estará coberto. A Ira disse, como é que eu te poderia esquecer? Orun disse, não permitirei que nenhum de nós sofra este castigo. A Ira disse que não. Mas Orun não aceitou. Não vamos realizar nenhum dos sonhos que tivemos juntos, mas tens uma hipótese. Ele disse, saia por esta porta e nunca olhe para trás. Ira, és todos os meus sonhos. Ele disse, eu nunca te vou deixar. Orun, não virás aqui novamente. Ele disse, dei instruções ao advogado. Lembra-te, Ira, se não me tivesses encontrado naquele deserto naquele dia, eu já teria morrido. Ele disse, como é que a vida sem ti é diferente de um deserto? Orun olhou para Ira pela última vez. Disse que aquilo era o melhor e foi-se embora. Ira estava a chorar. A Ira saiu a chorar mas disse que não. Não te vou deixar mesmo que não queiras. Ia vê-la todos os dias sem desistir. Mas Orun não queria isso. O advogado estava a falar com Orun. Senhor Orun, a senhora Ira não queria nada, mas parecia muito pálida. A última versão assustou-me mesmo. Ele perguntou, vai conhecê-lo? Orun disse finalmente tudo bem. A Ira ficou muito feliz. Ele estava à espera dela. Orun chegou. Ira correu e abraçou-o. Pensei que nunca mais te veria, disse ele. Mas Orun não o estava a abraçar. Ira disse, por amor de Deus, não faça isso. Orun, aceitei-te uma última vez porque percebi que não me compreendias. A minha decisão é final, também deve respeitá-la, disse. Ira disse, bem, não tenho escolha? Orun disse, vou ficar aqui até ao fim da minha vida. Ira disse, será ilibado. Orun, não tenho salvação. Disse que acabou, sai daqui e foi-se embora. Orun estava a segurar o seu coração. Ira saiu, mas o seu estado era muito mau. Estava com dificuldade para andar. Ele desmaiou de repente. Abriu os olhos no hospital. Doutor, a sua tensão arterial baixou. Mas ambos estão de boa saúde, disse ele. Ira ficou surpreendida. Ele perguntou, então, estou grávida? A Ira ficou muito feliz. Graças a Deus, disse. Quando saiu do hospital, ligou imediatamente para o seu advogado. Ele disse que preciso de me encontrar. O advogado disse, mas Orun bem não quer. Ira, tenho algo muito importante para falar. Basta transmitir a minha mensagem. Estou grávida. Diz-lhe que vamos ter um filho, então ele também me vai querer ver, disse. Segurou-lhe a barriga e disse não vou esperar por ti sozinha. Orun estava pensativo. O amigo de Orun na prisão disse, se arrepende, desista da sua decisão. Orun, fiz a coisa certa por ele. Mas não consigo parar de pensar nisso. Disse que atrai muitos caçadores. O homem disse, se tiver a mínima dúvida, sugiro que desista da sua decisão. Aqui chegamos ao final do episódio, amigos. Não se esqueça de escrever os seus comentários sobre o episódio. Adeus, até ao próximo vídeo.